Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Vamos continuar a nossa jornada pela busca da verdade, meu caro ouvinte, buscando nas palavras de Jesus, apoiando-se nesses grandes vultos do Espiritismo, no caso Pedro de Camargo, cujo o livro que estamos estudando é Em Torno do Mestre, e você já sabe, é da editora da Federação Espírita Brasileira. E com esses horizontes de entendimento, nós vamos consolidando nossas convicções, adquirindo a serenidade, a disciplina pela escolha dos valores do bem e o exercício da caridade, como recursos de libertação de todo mal. No capítulo de hoje, nós vamos estudar a necessidade do momento. Então, certamente, o Evangelho, não é, meu caro ouvinte? É a necessidade de todos os momentos, porque as palavras do Cristo não passarão, o mundo passará, mas os ensinamentos do Mestre estarão sempre como uma meta a ser atingida, um convite de realização pessoal. E Pedro de Camargo inicia o capítulo dizendo: errar é dos homens, é errando que se aprende. Errar não é desdouro. Desdouro, meu caro ouvinte, significa desonra ou falta de consideração. Permanecer, porém, no erro torna-se quanto mais nesta ou naquela falta. Escravizar-se aos maus hábitos é realmente uma desonra para o homem. Então Pedro Camargo está nos consolando, mostrando realmente que somos seres em estado de aprendizagem, somos crianças espirituais e o erro está dentro das perspectivas das escolhas, do uso do livre-arbítrio, das experiências. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Vamos buscar na obra O Livro dos Espíritos a pergunta número 120, realizado por Allan Kardec. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegarem ao bem? Então veja a pergunta como é muito inteligente e bem oportuna para a necessidade do momento. A Kardec está perguntando se para chegar ao bem é necessário passar pelo mal, ou seja, errar, obrigatoriamente. E os espíritos respondem: pela fieira do mal, não, pela fieira da ignorância. Então veja que o equívoco está dentro da ignorância. E o erro é aquele mal que calculamos, que podemos até experimentar por atitude de mau uso do livre-arbítrio. Mas Pedro Camargo está ensinando que a experiência também representa oportunidade de progresso. Manter-se no erro é que estabelece, então, uma condição, conforme ele diz, quanto mais, ou seja, algo muito grave. E também a questão 716. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Porque exatamente, se buscamos experiências novas, talvez seja para satisfazer necessidades. Mas que necessidades são essas além dos limites? E os espíritos respondem: sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteram a constituição e criaram necessidades que não são reais.
Então aí está a consequência da manutenção, da repetição do erro, que nós conscientemente sabemos, eis a fieira do mal. Porém os equívocos, aquelas atitudes que realizamos sem conhecimento de causa, que não ferem a consciência, fazem parte da fieira da ignorância. E, portanto, o direito que nos cabe do uso do livre-arbítrio, para que, através das consequências, nós possamos avaliar a causa das nossas escolhas e fazermos escolhas melhores. E Pedro de Camargo continua: não é, portanto, o erro que nos degrada, é a submissão ao seu domínio. Então, perdoar a si mesmo é uma atitude de grande sabedoria. É reconhecer a própria condição de infância espiritual, de aprendizagem, e não de autocondenação, que gera a culpa e, portanto, graves complexidades no nível das tristezas e até a depressão. Deixar de reagir contra as imperfeições próprias é sinal evidente de fraqueza moral. Então, eis a tarefa de todos nós: aprendermos a nos enxergar, a avaliar, a criticar, a buscar em nós mesmos o que é que nós temos por escolhas, interesses e caminho do uso da vontade que nós mesmos já reconhecemos sejam prejuízos para nós. Não foi porque alguém nos disse. Eis o uso da razão que a doutrina espírita vem nos convidar a realizar, meu caro ouvinte. Nós vamos fazer uma análise de nós mesmos. Eis o trabalho realmente proveitoso pelo nosso progresso espiritual, pelo aproveitamento em que estamos na condição de encarnados, no planejamento, no processo educativo que Deus nos confere pela encarnação, para tirarmos então a condição de êxito, de sucesso, enquanto estamos a caminho. Ser tentado não é também desaire. Desaire significa deselegância. O que afeta a nossa dignidade é cair na tentação. Então nós vamos ser tentados, porque temos lado fraco a ser trabalhado, a ser conhecido, a fraqueza do espírito. Então vamos sentir, muitas das vezes, aquilo que já reconhecemos ser o erro. Isso não é deselegância, o problema é o que vamos fazer com o que sentimos. Eis aí a dignidade, para não cair na tentação. A tentação nobremente vencida contribui para a consolidação do caráter, porque desenvolve as energias anímicas. Então é assim que nós vamos nos tornar mais fortes, renunciando, negando a si mesmo, não nos permitindo aos hábitos que nos levam aos vícios e, portanto, à derrocada moral das nossas próprias essências espirituais e o prejuízo dentro do processo da reencarnação. Certamente por isso, o incomparável Mestre nos ensina, na oração dominical, a pedir a Deus que nos livre do mal, não nos deixando cair em tentações. Esse mal, meu caro ouvinte, não é o mal que está fora de nós, é o mal que está dentro de nós, porque ele é o responsável, então, pela condição de causa das nossas escolhas na fieira deste mesmo mal. Então, o mal, como se vê, não está propriamente na tentação, mas na queda. Caso contrário, ter-nos-ia ele, Jesus, ensinado a suplicar que a providência nos eximisse de tentações. Vamos elucidar esses conceitos. Elucidando conceitos. Continuando a nossa busca e elucidação na obra O Livro dos Espíritos, no item Resumo Teórico do Móvel das Ações Humanas, é a questão
872, Kardec vem elucidar. A questão do livre-arbítrio se pode resumir assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio onde se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe para ele, quando no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas, e como encarnado, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nos temos voluntariamente submetido. Cabe à educação combater essas más tendências. Falo-á utilmente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Então, meu caro ouvinte, não existe uma fatalidade, uma obrigatoriedade do exercício do erro para que seja consolidado o mal. Na verdade, nós estamos no ensejo para sermos estimulados a tão somente conhecermos a nós mesmos, seja no ambiente em que nos encontramos, seja pelas tendências que já adquirimos por hábitos infelizes adquiridos no passado. Então temos agora a oportunidade de sentir, em função do convívio daqueles com os quais apresentam escolhas que nós consideramos já como erro, e então passamos a não fazer parte dessas escolhas, nem dessa convivência. No que toca à intimidade, apesar de que a convivência em sociedade é puramente uma lei que estabelece esse concurso, e nós só vamos saber realmente quem somos através dessas experiências. Então cabe-nos ceder ou resistir. Aí se encontra as nossas escolhas. E então, se nos equivocarmos, será por efeito da ignorância. Se escolhermos fatalmente por convicção o erro, estaremos optando pelo mal. Vamos continuar analisando a necessidade do momento já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos abordando o capítulo A Necessidade do Momento, estudando a obra Em Torno do Mestre, cujo autor é Pedro de Camargo e a editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos distinguindo o erro, que representa o mal, da condição de equívoco, que constitui-se da ignorância, e o uso do livre-arbítrio para não nos permitirmos na repetição e criação de hábitos, gerando vícios pela fieira do mal, mas nos permitindo ao aprendizado através das escolhas equivocadas, que pela análise de suas consequências, nós vamos aprender a não repetir esses equívocos. E Pedro de Camargo continua dizendo: os nossos governos não alcançaram essa verdade comezinha, que significa de entendimento muito simples.
jamais consentiram que o povo errasse. Monopolizaram a faculdade de errar. Fizeram do erro um privilégio seu. Erraram sempre, sonegando do povo todas as oportunidades de errar. Há nessa conduta uma desastrosa inversão da lei natural. Segundo essa lei, toda causa gera um efeito que deve recair sobre quem a criou. No entretanto, os governos erram, isto é, criam a causa, e o povo suporta invariavelmente as consequências. Semelhante adulteração da lei de causalidade dá lugar a dois males muito graves. O povo não aprende e, cansado de arcar com as consequências funestas de culpas que não cometeu, revolta-se. Ou se faz cético e pessimista, e os governos, deixando de ser atingidos pelos efeitos de seu mau proceder, não se corrigem, tornam-se impenitentes, relapsos, corruptos. É indispensável que a cada um seja dado segundo as suas obras. Então estamos regidos pela justiça divina que supera a justiça humana, meu caro ouvinte. Então, se os males da terra não forem alcançados pela lei humana, cada um de nós espíritos terá a oportunidade da sua reparação. Vamos elucidar este verso. Elucidando o verso. Do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. O item 16. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Escutai essa palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita, como obra do demônio. Abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer a libré do Senhor para ser-se fiel servidor seu? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Ou seja, meu caro ouvinte, tudo aquilo que nós, homens encarnados e desencarnados, inventarmos que não esteja dentro do valor da justiça divina, não terá consolidação nem prosseguimento. E também na coletânea de preces desse mesmo livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, a 49ª prece diz assim: Bons espíritos que me protegeis, não permitais que me sinta pesaroso por isso, ou seja, pelos nossos erros. Isentai-me da inveja e do ciúme que rebaixam. Inspirai-me, ao contrário, a generosidade que eleva. A humilhação está no mal e não no bem. E sabemos que cedo ou tarde, justiça será feita a cada um segundo as suas obras. E Pedro de Camargo continua: Nesta hora sombria, por que passa o mundo de nossos dias, é atualíssima essa obra, não é, meu caro ouvinte? Os países que se encontram em situações menos embaraçosas e que vão suportando a crise são justamente aqueles onde o povo age com certa liberdade, influindo positivamente nos negócios públicos. As mesmas dificuldades do momento atual são consequências da guerra fratricida que os governos desencadearam no velho mundo, agravadas agora por novos erros desses mesmos governos, sujeitando os vencidos a reparações arbitrárias e inexequíveis, ou seja, que não se consegue executar, ditadas pelo sentimento de ódio e de vingança.
é tempo de se conceder ao povo o direito de agir livremente na escolha dos seus dirigentes. Só assim ele se tornará realmente digno e grande. Só assim teremos bons governos. As leis humanas devem inspirar-se nas leis divinas. Eis o exercício de todos nós, meu caro ouvinte, de todas as ocupações terrenas, dos políticos, dos empresários, dos que estabelecem concurso profissional em todas as áreas acadêmicas. A qualificação pessoal, profissional é material, e a moral, ela nos leva às leis divinas e, portanto, na qualificação de um mundo melhor, que são leis naturais. O homem progride e melhora, agindo, porfiando, lutando. Cercear-lhe, ou seja, cortar pela raiz o passo nesse terreno, é um crime. É preciso deixá-lo errar, para que aprenda a acertar. Se Deus quisesse, teria criado o homem perfeito, mas não o fez. Criou-o perfectível, ou seja, na condição de melhorar-se sempre. Todos nós podemos ser pessoas melhores, realizando o seu trabalho de transformação moral, facultando-lhe meios e oportunidades de aperfeiçoar-se. Em que se baseiam, pois, os governos que pretendem negar ao homem um direito que Deus lhe outorgou? Deixem o povo errar. Matriculem-se também os adultos na escola ativa do civismo. Em tal importa a necessidade do momento. Então todos nós podemos e devemos exercer o nosso livre-arbítrio, mas sempre com a consciência sendo ouvida, sempre buscando a voz do coração, para não nos permitirmos as repetições daquilo que nós reconhecemos já não ser verdadeiramente o melhor. Esse é o trabalho para realizarmos, para cada um de nós, meu caro ouvinte, pela educação do Espírito, pela busca dos ensinamentos de Jesus em nossas vidas, através do trabalho. A ocupação voluntária no bem vai nos garantir saúde integral, porque começa a estabelecer um concurso de conexão com a obra da justiça divina. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Em Cesareia de Filipe, após interrogar seus discípulos acerca do que diziam os homens a seu respeito, Jesus declara: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Mateus capítulo 16, versículo 27. Jesus está nos ofertando, meu caro ouvinte, que somos todos os artífices do próprio destino e da construção de todas as consequências, cuja causa reside no uso do livre-arbítrio, nos nossos interesses, pelos caminhos da força de vontade que estabelecemos para conquistar esses mesmos interesses. Então precisamos consultar a cada um de nós para saber realmente o que buscamos, qual o sentido de vida que estabelecemos para as nossas vidas e o que estamos fazendo de nós mesmos, e com todo o convívio que Deus permite na formação da família, no convívio da sociedade, na construção dos valores profissionais, na busca das necessidades materiais, reconhecendo os limites que a natureza nos traçou, para não nos permitirmos aos excessos, nem aos vínculos que nos levam a hábitos infelizes, que geram vícios, que nos tornam escravos do mal e, portanto, consolidando a própria condição de tristeza, de miséria moral e de infelicidade que estabelecemos para nós mesmos.
Vamos ser mais fortalecidos cada vez mais pelo Evangelho de Jesus, sendo positivos nas nossas escolhas, sendo firmes no propósito, reconhecendo que podemos errar, que podemos sentir o que não seja devido, mas não nos permitindo a continuidade dos erros e também não realizando o que sentimos se já reconhecemos nesse sentimento prejuízo em causa própria. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.